Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, aqui é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop. E gente, como vocês todos devem saber, no mês passado aconteceu o incêndio na Cinemateca Brasileira, porque eu fiquei alguns dias assim, em profunda depressão por tudo que está acontecendo no país, especialmente com a nossa arte nesses últimos tempos. E aí acontece uma tragédia dessa e você se pega pensando... Caramba, o que eu tô fazendo pra tentar ajudar um pouquinho, pelo menos, nessa preservação da nossa cultura? E parte muito importante disso é divulgar realmente esses filmes, porque muitas pessoas simplesmente não conhecem inúmeros filmes maravilhosos que existem no nosso cinema e que merecem muito mais atenção do que recebem. Por isso eu vou estar fazendo aquela coisa que é clássica aqui no canal já, que é um vídeo específico da minha obra favorita de determinado tema, seguido por uma lista compilando mais uma porrada de obras que giram ao redor daquele tema. Então hoje a gente vai estar falando do meu filme nacional favorito, o meu filme favorito do coração, que é Sinfonia da Necrópole, da Juliana Rojas, dirigido pela Juliana Rojas, mesma diretora de As Boas Maneiras, um filme de lobisomem, então você sabe que vem coisa boa por aí. Aí daqui a alguns dias, fiquem atentos no canal que vai sair também um top 15 filmes brasileiros. Então chega de papo e vamos falar sobre Sinfonia da Necrópole. Na trama acompanhamos Deodato, um jovem que recém se mudou do interior do estado para a capital para trabalhar com seu tio num cemitério como aprendiz de coveiro. Só que ele tem muita dificuldade em se adaptar ao serviço, ele é facilmente impressionável, toda a manutenção dos mortos é demais para ele e ele sofre uma pressão de todos os lados por causa disso. Mas eis que chega um período de mudanças radicais no cemitério por causa da superlotação dos terrenos. Jaqueline, uma funcionária da sede, é chamada para remanejar o local, pesquisando e descobrindo quais túmulos estão abandonados para então abrir espaço para mais enterros. Se estabelece então uma divisão moral entre o lucro do cemitério e o respeito aos falecidos enterrados nesses túmulos que supostamente foram abandonados. E quando Deodato é designado para ser o ajudante da Jaqueline nesse trabalho de realocamento, a gente acompanha essa discussão através dos dois, ao mesmo tempo que uma história de amor começa a nascer. Na superfície, essa é simplesmente uma comédia excelente, muito original, que subverte vários elementos típicos de musicais como forma de dar um tempero brasileiro e mais realista a esse gênero. Por exemplo, nenhum dos personagens é um cantor profissional ou dançarinos virtuosos, tudo é criado da forma mais minimalista possível, desde as coreografias até os instrumentais. Quase sempre as músicas surgem do próprio ambiente e dos objetos que os personagens carregam. E todo mundo parece estar cantando em tempo real, como quando a gente tá lá no nosso dia a dia e simplesmente decide começar a cantar para esparecer um pouco. No embalo da minha pá, eu vou abrindo a terra. Aos poucos a gente cava a sepultura mais bela. Ser coveiro. Nem por isso quer dizer que as músicas sejam menos sensacionais, todas elas são simples, mas cheias de camadas interpretativas diferentes e instrumentalmente remetem a vários estilos brasileiros, como samba e MPB, mas principalmente a grande referência para as canções são as cantorias gospel populares brasileiras. 98.325 sepultados. Mas há espaço ainda para homenagear alguns clássicos que claramente influenciaram esse filme, em especial a sequência mais bem elaborada do filme, que visualmente remete a Thriller do Michael Jackson, mas musicalmente é totalmente influenciada por Rock Horror Picture Show, com aquela pegada setentista e ornamentada por uma orquestra épica e corais excêntricos. A terra comerá nossos tecidos, rostos e nomes serão esquecidos. Mas isso tudo é só o que dá pra gente pegar da superfície do filme.
ele obviamente vai ainda mais longe em questões como vida, morte e uma própria análise do Brasil na atualidade. O filme funciona como uma espécie de auto, um gênero teatral que normalmente gira em torno de um ambiente limitado e cria em cada personagem um arquétipo geral da sociedade. Entre os exemplos mais famosos temos o Alto da Compadecida e o Alto da Barca do Inferno, ambas obras que imaginam diferentes arquétipos e estereótipos da sociedade, como rico, pobre, político, soldado, prostituta, comerciante, bêbado, padre e assim por diante. Todas essas figuras enfrentando o julgamento final na hora da morte, indo ou pro céu ou pro inferno. Ambas essas obras são bem parecidas nesse ponto, e em Sinfonia da Necrópole a gente também tem algo assim. Cada personagem representa um elemento dentro dos que a gente normalmente vê presentes em funerais. Você tem o padre, a arranjadora de flores, os coveiros, o funerário e assim por diante. Só que ao invés de um conceito de moral muito estabelecido, como normalmente você tem nessas outras obras, como céu e inferno, boas atitudes versus má atitudes, Sinfonia da Necrópole trabalha num espectro meio cinza da questão. Tudo é bem mais ambíguo, a visão de vida e morte dos personagens é bem menos certo e definido, até mesmo o padre parece ser extremamente incerto dos fundamentos da igreja. Mas nem tudo é tão cinzento assim. Nesse filme você também tem dois espectros opostos um do outro que representam o que você pode comparar com o céu e o inferno das outras obras que eu citei. Nesse caso, o conflito que se estabelece nesse alto é entre a vida versus o capitalismo. Fica bem claro que a morte é a única certeza da vida, ao mesmo tempo que é um grande mistério. O filme em momento algum demoniza a ideia de morrer, ou coloca isso como algo para se ter medo, mas o grande problema que esse sim o filme critica é a relação da sociedade moderna com a morte, e a banalização dela. A Jaqueline tem como único objetivo servir aos interesses dos seus chefes e convencer o máximo de familiares de falecidos a assinarem a papelada do realocamento dos restos mortais. Assim abrindo caminho para cada vez mais lucro sobre essas terras que foram originalmente vendidas para serem o descanso final daqueles que a compraram. O Deodato, por outro lado, é totalmente contra essa atitude e tenta ao máximo convencer as pessoas ao seu redor de que aquilo era um desrespeito às pessoas que só queriam um lugar para descansar em paz após a sua morte, mesmo que eventualmente elas parassem de receber visitas. Não toque no nosso túmulo, é o túmulo. Ousar mexer no repouso de quem já foi sepultado é errar. Enquanto toda essa discussão sobre a morte tá rolando, a gente tem no protagonismo do filme o Deodato, e ele é a representação perfeita do arquétipo tão comum da atualidade, que é do jovem perdido entre a adolescência e a vida adulta, em busca de algum lugar para se encaixar, tentando preservar em si algum tipo de fé na humanidade, numa sociedade que funciona apenas em virtude do lucro e despreza aqueles que não querem fazer parte da engrenagem do modo de vida capitalista e preferem encontrar meios alternativos de encontrar valor na vida. Então o filme simultaneamente discute sobre a busca das pessoas por um sentido na vida e a busca de um sentido na morte e como o capitalismo corrompe ambos esses sentidos. Para representar esse amaranhado tão complexo de estudo da vida urbana atual no Brasil, o grande feito do filme se torna as letras das músicas, que conseguem ser simultaneamente canções de amor sobre dois jovens se apaixonando, bem como uma análise da vida alienada das metrópoles. Em especial, a canção da Metrópole, cantada pelos dois protagonistas no auge climático do filme, pode simultaneamente ser lida como um grito desesperado de jovens sozinhos procurando alguém para se conectar numa sociedade desconectada e também uma bela descrição do que uma cidade é em si. Leia a mesma letra com esses dois pensamentos opostos em mente e você vai ver como a música casa perfeitamente para os dois tópicos. Eu olho a cidade com meu canto, eu indago, existe alguém como eu do outro lado. Se eu tivesse que citar um ponto negativo nesse filme, é que nenhum do sub-arco deles é lá muito bem resolvido no final da história. O filme termina com inúmeras pontas abertas, sem muita explicação do que poderia vir a seguir, do que tinha sido discutido na história até o final do filme. Mas mesmo esse ponto que pode ser considerado negativo, eu acho que está em perfeito alinhamento com as temáticas do filme, porque é um filme sobre a vida, é um filme sobre a morte, e a vida é assim, ela simplesmente vem e às vezes ela vai,
vai, sem deixar muitas explicações, muitas pontas da sua vida não vão ser perfeitamente fechadas. E o filme tá menos preocupado em trazer respostas a essas discussões do que simplesmente observá-las. A única mensagem que o filme deixa claro é que é muito triste deixar a sua vida e das outras pessoas ser moldada apenas em virtude do lucro, sem qualquer escrúpulo em despejar nossos cadáveres para colocar outros no lugar, despedaçando os monumentos à nossa memória, uma das poucas formas físicas que a gente tem de deixar nossa marca na existência após a nossa partida. Ou mesmo durante a vida, simplesmente viver em virtude de ser uma engrenagem na metrópole sufocante é uma forma bem deprimente da gente gastar a experiência de existir. O filme termina com o Deodato abandonando o serviço no cemitério e indo em busca de algo diferente para sua vida. E fica claro que ele não faz ideia do que ele vai encontrar, mas com certeza passar o resto da vida dele naquela necrópole não era mais uma opção. Esse filme é como um tratado do valor da vida e ao mesmo tempo uma homenagem à lembrança que a gente deve guardar dos mortos, das pessoas que já se foram. O que é ainda mais impactante no contexto que a gente está vivendo agora. E por essas e outras é meu filme nacional favorito. Então galera, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo, espero que tenham gostado. Vão atrás desse filme, ele tá disponível na Netflix, tá disponível num monte de lugar, de todo é maravilhoso. Ele também tava na minha lista de melhores filmes da década, eu realmente amo esse filme. E fiquem ligados que logo logo sai um top 15 filmes nacionais aqui no canal também. Como sempre, se inscrevam, curtam, principalmente compartilhem e comentem, que isso ajuda demais. Não se esqueça de dar uma olhada nos últimos vídeos do canal, caso você tenha perdido, porque o YouTube faz um péssimo trabalho de entregar os vídeos. Dá uma olhada no nosso apoio, como sempre, para dar uma força pro canal, caso você puder. É isso aí, galera. Até a próxima e valeu!